Evangelho é o conselho de um pai para que um filho se dê bem. Essa observação é muito importante, a essência. Em relação ao adultério e esse capítulo 8, que tem historicamente a passagem 32, descer depois de Cristo, né? Em João 8, de 1 a 11, nós temos o relato do Jesus, né, no Monte das Oliveiras. Interessante que ali, ao ar livre, né, ele passava às vezes à noite, e passou inclusive a noite anterior nesse lugar, ao relento, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha com ele, e assentando-se, ele os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram a mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, quer dizer, expondo ela, né, totalmente, não importando com seus sentimentos, com os constrangimentos, simplesmente tomando aquela decisão, né, de ser humano, de apontar, de expor, que é geralmente o intuito humano, por ter o mal dentro de si. Disseram: mestre, não foi usado como esse termo, né, meramente referindo a ele como professor, né? A ideia de colocar contra a parede. Esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Engraçado que curioso, né? Eles não trouxeram o homem, mas trouxeram a mulher, né? E na lei nos mandou Moisés que a tais seja apedrejada. Tu, pois, o que dizes, né? Isso dizia eles tentando para que tivesse, né, de que o acusar. Mas Jesus inclinando, então era uma pegadinha, né? Ele inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, como se não os tivesse ouvido. É interessante que esse relato, até a Bíblia não descreve o que ele escrevia, mas tem uma referência que eu acho bem interessante, e na minha concepção pode ter uma ligação, que é no livro de Jeremias 7,13, né? Uma vez que um pouco antes ele falava da fonte da água viva, né? Um pouco antes ele falava sobre a fonte da água viva, e lá nesse relato lá de Jeremias diz que ele deixaria envergonhado os que não o têm, os que não o adotam, né? Os que não o veem como a fonte de água viva. E a água tem essa questão, essa ideia da limpeza, né? Da purificação. Portanto, que os sacerdotes se purificavam lavando, né? Para entrar no Santo dos Santos perante Deus, não por eles serem melhores, especiais, puros, santos, mas por eles passar por esse processo de purificação através da água. E aqui diz que ele é a fonte da água viva, e ele envergonharia, né, os que não têm como a fonte da água viva, escrevendo seus nomes sobre a terra. Sendo, né, uma referência interessante, porque ele escrevendo os seus nomes sobre a terra, quer dizer, ele estava escrevendo ali na areia, logo depois dele ter se colocado, né, ter se mostrado como fonte da água viva, e eles fizeram descaso total dele fazer essa colocação. Então, esses mesmos vieram aí com essa mulher, e acredito eu que pode ser o nome deles que estava sendo escrito ali por essa referência em Jeremias. Mas isso é uma coisa, né, baseada na minha observação. Isso também não é tão relevante. Então, mas Jesus, inclinando, escrevia, né, como se não tivesse ouvido, e como insistiam, perguntando-lhes, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós seja sem pecado, que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar, continuou a escrever. Quando ouviram isso, sendo convencido pela sua própria consciência, porque
tem uma coisa interessante, às vezes a nossa consciência ela se perde, né? No inconsciente dessa maldade, dessa perversão, né? Segundo a psicanálise, por exemplo, você tem seres neuróticos, a maioria são, você tem seres psicóticos e você tem seres perversos, né? Pervertidos. Então, às vezes, o homem se perde dentro dele mesmo e não percebe que todos somos falhos, todos temos um belo. Então, por que o pecado do outro é maior que o seu? E a lei é justamente para admoestar, para que o ser humano, por exemplo, hoje, nos dias de hoje, né, um homem pego em adultério, às vezes ele gera uma ira na mulher, faz com que o filho seja criado longe dele, cria uma série de complicações e faz da vida dele um verdadeiro inferno, uma ausência de Deus, né? Mesmo que momentânea, não para sempre, como será no julgamento, mas momentânea, e cria um inferno. Então, para que o homem se dê bem, para que ele não seja bem-aventurado, tem essas demonstrações. Mas isso, a lei acerca do adultério, né, não é algo como uma regra para se opor, ser castigado por um Deus sarcástico, né? Mas como um pai que quer bem ao filho e à filha. Tanto o que faz, né, o ato, como aquele também que sofre as consequências dele. Porque ao fazer um ato, alguém vai sofrer essas consequências, né? Que é a mulher, que é o filho, é uma família, né? Então, essa é uma observação muito pertinente. Quando ouviram, então, saíram um a um e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio, e endireitando-se, não vendo ninguém, mais o que a mulher disse: Mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. Disse-lhe: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Não peques mais, para que não aconteça essas coisas. A vergonha, a exposição, a angústia, a destruição de lares e tudo aquilo que ele admoesta para que nós nos demos bem. Não porque nós somos perfeitos, porque se não fizermos seremos castigados, iremos para um... Ele não é o Deus sarcástico a esse ponto. Ele só quer que o filho não faça coisas que vai fazer com que ele não seja bem-aventurado, que ele não se dê bem. E continua aqui, né? Sendo que também ele é a luz do mundo, ou seja, a fonte das palavras, né, para uma vida bem-aventurada. Falou-lhe, pois, continuando aqui depois de João 8, 1 a 11, né, tem o João 8, 12 ao 29, que diz: Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida, né? Se dá bem, vai ter menos problema. Porque o homem, ao colocar o mal para dentro na desobediência, olha a desestruturação, o desequilíbrio que criou na genética humana, onde hoje tem várias anomalias e várias questões de gênero e por aí vai, que nada é mais do que esse desequilíbrio na genética humana. Então, existem pessoas cegas, existem pessoas com problemas, não com problemas físicos, mas com problemas de caráter, tem a questão do gênero. Porém, você não pode se achar perfeito fisicamente ou até mesmo de caráter, de personalidade, você julgar o outro que tem um outro gênero ou que tem alguma falha física ou de personalidade, porque o seu pecado não é melhor que o dele. Só ele pode julgar. E só através dele você também é justificado e pode ser bem-aventurado através das suas palavras. Ele, fonte das águas, né, da água viva, que limpa, que purifica. E ele, o nosso justificador, né, perante o Pai. Disseram depois os fariseus, né, tu se testifica de você mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Jesus ainda diz, né, eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim, para onde vou, e vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julga segundo a carne. A ninguém julgo.
Olha para você ver que interessante. Ele diz, né? Eu a ninguém julgo. Simplesmente quer dizer que ele não veio para julgar, mas para salvar. Salvar o homem dele mesmo, né? E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque eu não sou eu só, mas é o Pai que me enviou. E na vossa lei também está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo. Me testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheces a mim, nem a meu Pai. E se vós me conheceis, a mim também conhecereis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. Por quê? Não é o ato, não é o não cumprir da lei, é a questão de ter o entendimento dele como Pai, do Criador, protegendo a criatura, sabendo que é melhor para a criatura, para que ela se dê bem. Entende? É muito mais complexo do que simplesmente o pé da letra, né? A lei pela letra. E ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora. Ele estava, né, no lugar do tesouro, ensinando no templo, né? Porque no lugar que ele estava ensinando havia dois colossais castilhos de ouro, né? Que pendiam a lâmpada, e ele ali falando sobre a luz da vida, né? E disse depois Jesus outra vez, eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou não podeis vos ir. Diziam, pois, os judeus, porventura ele vai matar a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou não podes vir. Eles não entendiam, não tinha essa compreensão maior. Como várias pessoas que leem, que vão, que ouvem líderes, não têm essa compreensão do que o Evangelho, né, veio, do que Cristo vem para resgatar nós de nós mesmos, e que ninguém é suficiente, e nem obras que sejam feitas, né? E na vossa lei também está escrito que o testemunho de dois homens, como ele disse, né, é o suficiente. E diziam-lhe, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo, pois isso vos disse que morreis em vosso pecado, porque ele veio de cima, né? E nós vimos daqui, criado, né, pelas mãos divinas, o Espírito, sim, de Deus, mas o corpo, né, esse vai parar para poeira, né, para terra. Porque se não credes quem sou eu, morrerei em vosso pecado. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse, muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele falava do Pai, desse Pai, né, que vem para admoestar, educar o Filho. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, né, se referindo quando ele for levantado na cruz, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixa só, porque eu faço sempre o que ele agrada, né? E ainda tem uma declaração sobre Abraão, que dizendo eles, né, em João 8, do 30 ao 47, diz que dizendo eles estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Serão bem-aventurados, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade, às vezes, é mal interpretada. Acreditam-se que essa verdade é aquela verdade que oprime o outro que pensa diferente, oprime aquele que tem uma outra crença. E não, essa verdade é a verdade de um Deus Pai, que quer o bem de todos os filhos, e não só daquela parte que faz de um jeito ou de outro, mas todo aquele que
crê que Ele criou todas as coisas e somente através do seu Filho que com seu sangue lavou, limpou, tratou o nosso pecado na raiz e não como sacrifício antes que só tampava, só maquiava, né, o erro por cima, só tampava o pecado. Respondeu-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Interessante que essa afirmação ela é irônica, uma vez que eles foram escravos dos egípcios, dos assírios, dos babilônicos, dos persas, dos gregos, né? E nesses momentos estava sob o domínio romano. Como dizes tu, sereis livre? Jesus respondeu: em verdade vos digo que todos que cometeram pecado é servo do pecado. A desobediência, né? De não reconhecer que Ele sabe o que é melhor para nós. Esse é o maior problema do homem. Ora, o servo não fica em casa para sempre, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendente de Abraão. Procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vim junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. E eles responderam, né? Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: fosseis filhos de Abraão, filhos espirituais, né? Se fossem filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim mesmo, homem que vos tem dito a verdade. Que Deus tenha ouvido, Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai? Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Eles, né, se referindo, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou, porque não entendes a minha linguagem. Por não poderes ouvir a minha palavra, vós tendes por pai o diabo, e querem satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vós digo a verdade, por que não creram? Quem é Deus? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso, vós não ouvem, porque não sois de Deus. E aqui é interessante que Deus ele tem essa mente, todos iguais, o seu semelhante como um irmão, né, próximo, e todos a verdade, somente a verdade é Cristo, só Ele. Às vezes no dia a dia a gente precisa às vezes de omitir algo, de dizer algo que não está totalmente correto, nós não somos perfeitos, mas diante de uma circunstância, às vezes a mulher está com um corpo, né, às vezes não como ela gostaria, e ela te pergunta como que eu estou, e você vai ser indelicado. Então você vê que todos nós às vezes cometemos alguns deslizes em relação a isso, mas ele não está falando aqui propriamente dessas tido como mentiras, né? É a grande mentira e a grande verdade. A grande verdade é Deus, o Criador de todas as coisas, que criou-nos e quer o nosso bem, quer que seus filhos se dê bem, por isso ele admoesta, por isso o Evangelho. E o inimigo de nossas almas é mentiroso, trapaceiro, que maqueia as coisas para que nós nos inundamos com as possibilidades humanas, materiais, né? E não amamos o nosso próximo e nos perdemos dentro de nós mesmos. E tem, por último, né, em João 8, 48 e 59, uma declaração, né? Responderam, pois, os judeus disseram: não dizemos nós bem que é samaritana e que tem demônios? Jesus respondeu: eu não tenho demônios. Interessante que ele não faz referência a ele não ser samaritano, quer dizer, a discriminação que eles usam, né, em relação à nacionalidade ou o estado ou a cidade ali. E aí ele ainda continua, né? Antes honra meu Pai e vos me desonrai, e não busca minha glória, a quem a busque julgue.
em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois os judeus, agora conhecemos o que tem demônios. Morreu Abraão e os profetas. Então é uma falta total de entendimento, né? Porque ele não está falando dessa morte física. E tu dizes, se alguém guardar minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual diz que é vosso Deus. E vós não os conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas o conheço e guardo as suas palavras. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Né? Ele viu a redenção humana através de Cristo, né? O Messias, e regozijou com isso. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, porque os judeus eles acreditavam que o homem só após 50 anos ele poderia ter maturidade, né? Suficiente. E viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para tirar. Jesus ocultou, saiu do templo, passando no meio deles e se foi, ignorando totalmente. Eles não entendiam o que ele dizia. E esse é um dos problemas, né? Que você, às vezes, não ter essa visão através do coração. Você, às vezes, não enxerga com os olhos, você enxerga com o coração. Então você tem que perceber o por trás, que está além, como um pai que quer cuidar, quer que o filho se dê bem. Por isso ele teve todo esse plano de redenção, de salvar nós de nós mesmos e do mal que nós colocamos para dentro. Só através de seu filho, que pode lavar-nos com seu sangue. Amém?